A nossa mensagem hoje será baseada em Apocalipse, capítulo 4. A nossa mensagem hoje será baseada no capítulo 4 de Apocalipse. Mas antes disso, vamos orar para que assim a gente continue na explanação da palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, o Deus que não é homem para que minta, o Deus que não é como filho do homem para que não cumpra o que prometeu. O Senhor disse que assim haverá um fim, o tempo da salvação, assim haverá um tempo de julgamento, assim haverá um tempo em que o Senhor vencerá de uma vez por todas o inimigo e seus seguidores. E através do teu servo João, o Senhor nos falou sobre as últimas coisas que precisam acontecer. Portanto, Senhor, seja engrandecido, seja glorificado pelas suas maravilhas, pelos seus planos de atuar no mundo, de estender o seu juízo sobre a humanidade e sobre aqueles que rejeitam a tua palavra. É isso que nós vemos aqui no livro de Apocalipse. Mas também nesse livro nós vemos o Senhor estendendo a eternidade para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, para aqueles, Senhor, que são redimidos pelo Senhor. E eu quero agradecer pela salvação que me alcançou, a salvação que alcançou muitas pessoas que hoje glorificam o Senhor. Todos nós salvos pela sua graça, e nós estamos isentos desse juízo que o Senhor irá derramar sobre a humanidade. E também, ao mesmo tempo, orar para que esta salvação seja alcançada por todos aqueles que hoje continuam cegos, que a sua mensagem chegue até eles, que eles abram seus corações para que aceitem esse convite, o convite o convite que se estende para a humanidade, em que o Senhor Jesus é o autor da salvação. Senhor, muito obrigado. Guia-nos, Senhor, nesse estudo, para que o seu nome seja engrandecido. Esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 4, é aqui onde a nossa mensagem será ministrada. Apocalipse, capítulo 4, só para dar uma ideia desse capítulo 4 e também para fazer uma pequena explicação sobre o livro em si e seu autor. É sabido por nós que quem escreve Apocalipse é o apóstolo João. O apóstolo João que muitas das vezes nós temos informações de que ele seja o último dos apóstolos a partir deste mundo e também o único dos apóstolos que presenciou, que teve ali a morte natural. E o restante dos apóstolos, os 11 apóstolos, eles sofreram martírio. Eles foram mortos por causa do nome do Senhor Jesus. Estes homens que merecem a nossa lembrança, homens que merecem a nossa consideração, porque quando estes homens foram pressionados a rejeitar o Evangelho, a rejeitar o Senhor Jesus,
essas pessoas preferiram a morte do que negar o Senhor Jesus, porque era um fato, era uma verdade. Eles sabiam em quem adoravam, eles sabiam quem era o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus. E então eles preferiram a morte. Quando lemos Hebreus capítulo 11, capítulo 12, nós vemos verdades de que esses grandes homens, os heróis da fé, eles olhavam aquilo que era invisível, eles olhavam para o nosso lar celestial, eles olhavam as coisas, as promessas que dizem respeito à vida eterna e o céu que nos espera. Então, olhando todas essas coisas, vislumbrando a eternidade, vislumbrando o Senhor Jesus, então não havia dúvidas de que era melhor a morte do que rejeitar o Senhor Jesus. E por causa do nome do Senhor Jesus, os restantes dos apóstolos, eles foram martirizados e eles hoje se encaixam no livro dos martírios. Porém, também nós podemos dizer que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E o apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse numa época de perseguição. O apóstolo João e outros crentes que tinham uma influência ali, na sociedade, eles foram presos e foram isolados. Principalmente o apóstolo João, ele foi isolado, tirado da sociedade, banido da sociedade e colocado numa ilha. Essa ilha, o objetivo era que ele não tivesse nenhuma influência, era que ele não tivesse ali, não levantasse outros adoradores, era que ele não tivesse essa influência sobre os crentes. Então a visão do imperador era essa, de que, tirando João do meio de outros crentes, por ele ser um ancião, já de idade, e tirando ele da sociedade, então a ideia deles era que o evangelho assim acabaria. Porém, eles estavam enganados. Ali na ilha de Patmos, tendo essas informações sobre a vida da ilha de Patmos, o apóstolo João não estava de braços cruzados. Há relatos de que as pessoas que foram banidas da sociedade, eles tinham que trabalhar numa salina. Então ali tinham que trabalhar e essa era a vida deles. Porém, ali na ilha de Patmos, essas informações que eu dei não estão na Bíblia, mas elas se encontram em outros livros escritos por crentes que têm o objetivo de ajudar ali com as informações. E ali na ilha de Patmos, João recebe essa visão, ele vê o Senhor Jesus, e então ele é elevado o espírito para contemplar as coisas que vão acontecer. E o livro de Apocalipse, ela tem duas divisões, assim podemos dizer, do capítulo 1 até o capítulo 3. A mensagem se concentra aqui na terra. O João, ele está aqui na terra. A mensagem vem de Deus, e essa mensagem é dada ao Senhor Jesus, e por sua vez essa mensagem é dada aos anjos, e os anjos tinham a missão de entregar para João esta mensagem, e então João tinha que fazer chegar esse recado que Deus tinha para as 7 igrejas que nós conhecemos. E essas cartas, essas mensagens conhecidas como cartas para cada igreja, nelas continha a repreensão, a aprovação e então ali o encorajamento para que cada uma das igrejas melhore
no seu andamento, melhore na sua adoração, coloque em ordem o que não está caminhando bem. Então, essas cartas tinham essa visão, tinha essa organização, repreensão. Em algum momento, essas mensagens começam com aprovação, o Senhor sempre dizendo: eu conheço as suas obras. O que mais marca nessas cartas é essa palavra: eu conheço as suas obras, mostrando que Deus, mostrando que o dono da igreja está atento com o andamento da igreja, de como as igrejas hoje têm caminhado. Então, o que marca muito nesses capítulos, nessas cartas, de capítulo 1 até capítulo 3, essa palavra: eu conheço as suas obras. Porque, de fato, Deus conhece as nossas obras. Não há nada que a gente esconda da presença de Deus. Assim como diz Salmo 139, o salmista ali, falando da onisciência, ele diz que mesmo que eu vá por baixo das águas, o Senhor está lá. Mesmo que eu me esconda nas profundezas do abismo, o Senhor está lá. E ele se rende à onisciência de Deus, e ele diz que o seu entendimento é imensurável, eu não posso entender. Ele fala da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. E o salmista se rende aos atributos de Deus. E ele diz: o Senhor é um Deus que não cabe na nossa mente. Então, essa expressão, eu conheço as suas obras, é uma alerta para nós, é uma alerta para os crentes, para que coloquemos em ordem aquilo que não está caminhando bem. É uma alerta também para nós, para que organizemos a nossa vida, para que organizemos a forma como nós temos caminhado. E então, o capítulo 1 até o capítulo 3, João se encontra aqui na terra. E o capítulo 4 até o capítulo 22, João é levado aos céus. E ali é mostrado o que vai acontecer. E em alguns momentos, João é chamado a escrever o que ele viu. Em alguns momentos, aí o anjo diz: não escreve, guarda apenas no coração. Então nós presenciamos, é possível ver isso quando lemos capítulo 4 até capítulo 22. E então, em alguns momentos, João escreve, em alguns momentos não, ele é ordenado a não escrever. Porque, como nós sabemos, as coisas que não foram escritas porque não eram necessárias para nós. E então, o que marca muito também é João chorando. Ele chora diante do cenário que ele vê, e daqui a pouco nós veremos também o que o faz chorar. O que o faz chorar. No capítulo 5 ali vemos quando procura-se por alguém para abrir ali o livro que estava selado com 7 selos. Então João não viu ninguém, então ele chora. Ele chora. Tendo dado um pouco do panorama, da visão do livro de Apocalipse, então vamos entrar no nosso capítulo 4. Capítulo 4, a nossa mensagem que nós veremos. No capítulo 4, a nossa mensagem é o início da tribulação e a ira de Deus sobre os incrédulos. O capítulo 4 nos fala sobre o início da tribulação. Ali há adoração, ali há celebração desse começo, desse início. Quando lemos capítulo 4, vemos ali o início, vemos a celebração, vemos ali a festividade, vemos ali os preparativos para o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. E o capítulo 4 começa dizendo o seguinte: vamos lembrar que João ele é levado para ver as coisas que vão acontecer. Então é levado ao céu, ele vai ao céu, levado ao céu, e então ele presencia
E muitas das vezes João ele se esforça muito para nos explicar o que ele está vendo. Às vezes é difícil. O livro do Apocalipse usa figuras, usa imagem, usa figuras que na nossa mente não fazem sentido. E o que muitas das vezes muitos dos cristãos têm dito que o livro do Apocalipse é muito difícil. Mas eu te garanto que o livro do Apocalipse não é difícil. Quando nós entendemos, quando nós lemos cada capítulo, nós vemos ali que não é difícil o livro do Apocalipse. Então, não evitemos de estudar esse livro. Muitas pessoas evitam de estudar esse livro porque julgam ser o livro mais difícil da Bíblia de ser interpretado. E eu te garanto que não é difícil. Esse livro não é difícil. Então, no versículo 1 diz assim, como eu disse, quando você lê esse capítulo 4 até capítulo 22, tem que estar na sua mente de que João ele está vendo, ele está sendo mostrado coisas e ele registra para mostrar para a igreja. A ideia é essa, trazer para a igreja, porque a igreja estava no meio da perseguição, a igreja está no meio de não tribulação, mas perseguição. E o que consola nesse momento de perseguição, a não ser uma mensagem do que Deus vai fazer, do que Deus fará em alguns dias, o que Deus fará daqui a pouco, o que Deus fará qualquer dia, o que Deus fará como parte do seu plano. O que nos consola é saber que Deus vai acabar com a maldade. O que nos consola é saber que Deus vai mudar esse mundo. O que nos consola é saber que Deus vai castigar as pessoas que o rejeitam. O que nos consola é saber que esse mundo que nós vemos, como o apóstolo Pedro falou, esse mundo está guardado para o dia da destruição. E aqui o capítulo 4 começa os preparativos para a destruição. Então essa mensagem que João registra, ele tinha como objetivo trazer para a igreja, para que a igreja saiba o que vai acontecer. E quando o apóstolo João registrou todas as informações, trouxe para a igreja que estava no meio de perseguição, e então isso trouxe consolo para a igreja, e hoje esta mensagem nos consola, saber que Deus, é que esse mundo que nós vemos, Deus vai destruir, e então Ele vai estender a eternidade, Ele vai fazer tudo de novo, Ele vai fazer tudo novo, como nós vemos ali em Apocalipse 21, quando a Nova Jerusalém que o apóstolo João diz que estava ataviada de vestes, e ele usa palavras de uma noiva que estava ali, que estava no salão se embelezando para chegar para seu noivo. E essa imagem que João vê do novo céu e nova terra, ele tentou usar as palavras mais bonitas possíveis para nos falar do novo céu, da nova terra. E então, essa mensagem consolaria o povo de Deus, e até hoje tem nos consolado. Então, quando termina as mensagens, as cartas que João tinha que entregar para as igrejas aqui na terra, essas igrejas, infelizmente, elas não existem mais. Essas igrejas, as 7 igrejas, elas ficavam na Turquia, hoje a atual Turquia. E, infelizmente, esses lugares, alguns lugares permanecem como um lugar turístico para visitação, e, infelizmente, outros lugares, ali o islamismo tomou conta de tudo. O islamismo tomou conta de tudo, infelizmente, e essas igrejas não existem mais. E isso não quer dizer que a esperança acabou porque essas igrejas não existem mais. Não, porque o Senhor Jesus disse que não o inferno prevaleceria contra a igreja dele. Então, nós descansamos nisso, de que a igreja sempre foi perseguida e será perseguida até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, e essa igreja continuará caminhando, trilhando os caminhos que foram postos, porque quem colocou
quem criou a igreja, quem é o dono da igreja é o Senhor Jesus. E ele diz que o inferno não prevalecerá contra a sua igreja. Hoje choraremos por causa da perseguição, porém não nos abalaremos, porque sabemos que o Senhor Jesus guardará sua igreja em meio à perseguição. E o versículo 4, irmãos, já chega de promessas para ir para o capítulo 4. O versículo 1 diz o seguinte: depois disso, disse o quê? Depois dele ter escrito essas cartas, de ter registrado essas cartas, então diz que eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Lembra que os primeiros 3 capítulos, João está na terra, está naquela ilha. Ele registra em visão. Registra as cartas, as 7 cartas. E depois disso ele vê uma porta aberta. Ele diz que eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta, falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Então, depois que João registrou ali os capítulos 1 até 3, e então ele vê que o céu está aberto e ouve uma voz que diz: sobe aqui e eu quero te mostrar o que vai acontecer, filho. É como se Deus dissesse: eu sei que vocês estão passando por perseguição, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que a igreja está passando por momentos difíceis, eu sei que não está fácil a forma como a igreja tem sido tratada pelo governo, pelo imperador, e eu sei que estão passando por perseguição, mas sobe aqui, deixa eu te mostrar as coisas que devem acontecer. Então João não viu quem falava e ele compara a voz como de uma trombeta, e uma trombeta tem um barulho, então essa voz que ele ouve dizendo: sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer. E o versículo 2 diz o seguinte: imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Então, quando ele sobe, em obediência à palavra de Deus, ele sobe, aqui nós podemos fazer a aplicação de que a palavra de Deus exige obediência. Deus fala e nós precisamos obedecer. E quando João ouve aquela voz: sobe e eu te mostrarei o que vai acontecer, então João, ele não hesitou, ele obedeceu, e então ele, por obediência, ele se depara ali, ele sobe e vê que lá no céu havia um trono. Ele diz que tinha alguém sentado no trono, e aqui não fala o nome, diz que tinha alguém ali assentado no trono. E o versículo 3 diz assim: e aquele que estava assentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. E aqui vamos lembrar de que João ele usa figuras conhecidas por ele para explicar para seus leitores, para facilitar a chegada da mensagem. E até então nós conseguimos entender as figuras que ele usa: arco-íris, a esmeralda, jaspe, e são pedras preciosas, o que ele nos fala. Então, isso não é difícil de entender até então. Não é difícil. Nós temos ideia do que seja jaspe. Se pesquisarmos, nós encontraremos o que é jaspe, sardônica. Nós encontraremos isso. E então, João, ele usa essas figuras. Então, ele tenta nos explicar o que ele está vendo.
E ele falando dessas duas pedras, jaspe e sardônica, essas pedras são conhecidas pelo seu brilho, elas brilham de uma forma incomparável, e em todas as escrituras nós vemos que o Senhor Jesus ele é a luz, e o brilho, esse brilho dessas pedras traz a luz, ela cria uma luz, emite a luz. Então a Bíblia sempre fala que é a luz. O Senhor Jesus muitas das vezes disse: eu sou a luz. Então quem andar na luz ele não andará nas trevas. Então essas pedras nos falam da preciosidade. Então não tem outra pessoa preciosa se não for o Senhor Jesus. E muitas das vezes ele é quem deve herdar o trono. Então João vê uma pessoa e ele, por causa da sua beleza, ele compara com a pedra sardônica, jaspe, e tudo isso trazendo o brilho. E quem que brilha se não for o Senhor Jesus, o Senhor Deus? E lembramos do cenário ali no Monte Sinai, quando Moisés pediu para ver a presença de Deus, pediu para ver a glória de Deus, e o Senhor Deus disse que ninguém vê a minha glória e continua vivo, porque realmente ninguém vê a glória do Senhor e continua vivo. E nós lembramos daquela imagem, quando o apóstolo Paulo, ele vê aquela luz que ele fica cego. Quando viu aquela luz brilhante, que era o próprio Jesus, ele ficou cego, não pôde reagir, caiu. Então, só para termos a ideia do que seja o brilho do Senhor Jesus. Então, essas pedras nos trazem essas verdades. E nas Escrituras, quem deve herdar o trono é o Senhor Jesus. Nós vemos isso, é indiscutível, porque Ele é que é o digno. E ele fala de arco-íris. Ele diz que viu o arco-íris também. Viu o trono, aquele que estava sentado ao trono, e aquele que estava sentado ao trono era com uma imagem de uma pedra de jaspe sardônica. E ele diz que também viu o arco-íris. Pela primeira vez, o arco-íris apareceu ali no final do dilúvio, quando Deus faz uma aliança com Noé, e ele diz que nunca mais iria destruir a humanidade ou o mundo com as águas. E todas as vezes que aparece arco-íris no fim da chuva, é uma lembrança de que Deus nunca mais destruiria o mundo com as águas. O que nós vemos hoje, as inundações que acontecem hoje, não é Deus destruindo. Vamos nos lembrar de que o mundo jaz no maligno e o mundo geme. O mundo está gemendo porque ela também foi afetada pelo pecado de Adão e Eva. Então o mundo geme e a humanidade também contribui para isso. E então é consequência do pecado já praticado. Então não é um juízo de Deus sobre a humanidade. Quando ouvimos notícia de enchente, não é Deus punindo. Vamos nos esquecer isso, vamos tirar da nossa mente, porque Deus não é como o homem que faz uma promessa e depois desfaz. Não. Ele prometeu que nunca mais destruiria o mundo com as águas. E essa promessa continuará para sempre. Porém, nós sabemos que Deus vai destruir com fogo. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos o fogo. Fogo atrás do fogo. Então, apesar de que Deus não vai destruir com as águas, mas Ele vai destruir com fogo. Eu não sei o que vale a pena, água ou então fogo. E então, João vê o arco-íris ali no céu. E esse arco-íris Noé sabia que era ali a concretização, era o selo da aliança de Deus com Noé, de que colocando a aliança, Noé saberia que nunca mais Deus iria fazer o que ele fez de novo. E então, essa visão que ele vê. E então, no versículo 4 diz: e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos, assentados, vestidos de vestes brancas,
e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E João, ele vê pedra de jaspe, vê sardônica, vê arco-íris, e ele diz que também estava no trono 24 cadeiras, assentos, e nos assentos havia ali 24 anciãos sentados ali diante do trono, e as suas coroas, coroas de ouro, e suas vestes eram vestes brancas. E essa imagem que João vê ao redor do trono, assentado, de veste branca, coroa de ouro, muitas das vezes as pessoas têm falado que se trata do povo de Israel no seu estado glorificado. Mas essa não é imagem, não é verdade. Quando nós lemos toda a Bíblia, não é verdade. Esses 24 anciãos vestidos de branco e coroas de ouro, nada mais, nada menos que seja a igreja. É a igreja purificada. O que representa esses 24 anciãos é a igreja purificada, gozando do lar prometido para o Senhor Jesus. No Evangelho de João, ali nós vemos capítulo 4, versículo 1 a 4, quando o Senhor Jesus diz que não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vós também estejais. Então essa promessa, ela foi feita à igreja. Então que João vê o povo de Deus, vê os santos, vê a igreja ali diante do trono, esperando pelo julgamento. Vamos nos lembrar de que o capítulo 4, ela deve acontecer assim que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, nós estamos presenciando os preparativos para o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade, e nesse tempo a igreja de Deus já terá sido retirada da face da terra. E a igreja estará diante do seu noivo. Então é isso que João está vendo. É isso que João está vendo. É a representação da igreja do Senhor Jesus. E não pode ser Israel, porque esta nação, como dizem as profecias, essa nação ainda não ressuscitou e ainda não foi redimida como uma nação. Hoje há judeus se redimindo, há judeus buscando a salvação em Cristo Jesus, mas como uma nação ainda não aconteceu. Isso vai acontecer no final da tribulação. Não pode ser Israel, porque sua salvação também e a sua coroação ainda não chegou. E mais uma vez também acontecerá ali no final da tribulação. E nós sabemos que Deus vai restaurar Israel como uma nação, mas isso vai acontecer no final da tribulação. A salvação desse povo, como a Bíblia diz, será de um tempo de muita angústia, que é ali vão presenciar a grande tribulação. E o versículo 5, o João diz que e do trono saíam relâmpagos. Ele vê aquela imagem e ele diz que no trono havia relâmpagos. João era bom observador. E vamos nos lembrar que João está fazendo um trabalho de um jornalista, talvez mais que um jornalista, porque ele nos traz imagens profundas, ele nos traz uma visão panorâmica do que ele está vendo. Então imagina você convidado para presenciar um fato e você tem que falar o que você está vendo ali. Era um trabalho não fácil, era um trabalho difícil, mas com a ajuda de Deus, João ele pôde escrever o que ele viu. E no versículo 5 diz que ele viu no trono que saíam relâmpagos. Né? Lembra no dia de chuva, quando saem aquele relâmpago, aquelas trovoadas, aquele barulho. E na Bíblia tem um cenário ali no Monte Sinai, quando Deus convida o povo, diz que depois de 3 dias de purificação, e chama o povo, diz que não deixa nenhum animal tocar no monte. Ninguém deve tocar no monte, porque não sairá vivo se assim fizer.
E quando Deus aparece, ali o monte fumegava, e aquela imagem que nós vemos ali em Êxodo, e até o povo diz: Moisés, por favor, fica aqui e nós vamos embora. Se Deus falar, venha nos falar, permita-nos que a gente saia desse lugar, porque não aguentamos presenciar o que nós estamos vendo. Ali nós vemos o povo se rendendo ali, a visão que está presenciando. E diz: Moisés, fica aqui. Você escuta e depois vem nos falar, porque essa visão nós não temos coragem, estamos com medo. E então, é isso que João está vendo. Saíam dali relâmpagos, trovões, vozes. E diz que havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono. Lâmpadas queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, essa imagem que João nos traz, João presencia ali na imagem que ele está ali vendo. No versículo 6 diz assim: diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono havia 4 animais, cheios de olhos na frente e atrás. E então ele vê essas coisas, e a próxima visão que ele tem é que diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. Mais uma vez, nos trazendo aqui a imagem do cristal. E ele viu o mar, mas sabemos que o novo céu e a nova terra não terá mar. No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1, diz que então o novo céu, a nova terra, se estendendo, porém, diz que o mar ali sumiu. Não haverá oceanos que coloquem os povos distantes uns dos outros. Não haverá mar, porque o mar hoje, qual é a função dela? Claro, tem os seres ali aquáticos, mas o mar nos separa as pessoas. O mar separa os continentes. Porém, no novo céu, na nova terra, não haverá mar. Então, a locomoção, a deslocação das pessoas será fácil. E não haverá divisões. Não haverá quem está nos Estados Unidos, quem está nas Américas, como novo céu, nova terra. Só estará lá o povo de Deus. O povo de Deus estará juntos. Não haverá algo que os divida, não haverá algo que os separe. Esse é um dos privilégios que nós teremos ali no céu, de que não haverá mar. Porque o mar hoje nos divide. Vai nascer mar sem oceano, e aí as pessoas são capazes de circular para onde eles querem. Para onde eles quiserem. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso vislumbrando essa imagem, nos traz ansiedade. Pelo menos para mim traz ansiedade para presenciar essas coisas. Porque nós vemos o relato e vem aquela ansiedade de ver na prática como que será isso, poder viajar para qualquer lugar. Mas essa é a realidade. Novo céu, nova terra, não haverá mar. E o João diz que viu ali o pavimento, viu ali o mar como de cristal, e ao redor havia cheio de olhos, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. Mas antes disso, o Êxodo capítulo 24, ali, versículo 10, e Ezequiel 1, 22, nos traz ali a imagem o pavimento de cristal e o mar ali, que traz essa imagem que João ali está nos escrevendo. Então, os quatro animais que João vê, ele diz que nós vemos ali animais de diferentes características. Na Bíblia, sempre vamos lembrar que os animais que ele está escrevendo, vamos ver no versículo 7, diz que o primeiro animal era semelhante a um leão. E leão é uma representação de um animal que tem força, é um animal que tem poder, é um animal destemido, e hoje usa essa imagem de leão para representar o Senhor Jesus.
porque o Senhor Jesus ele é todo poderoso, ele possui força, possui poder que nenhuma outra pessoa possui, e por sua palavra tudo acontece. Então a imagem que João nos traz do leão simboliza essa força, esse poder. E o segundo animal, ainda no versículo 7, ele diz que é semelhante a um bezerro. E bezerro sempre traz um animal que é humilde, prestando ali humilde, representando humilde serviço. Representando ali humilde serviço. E o terceiro animal que João vê, ele diz que tinha uma face como de um homem. Ele olha para aquele animal e fica admirado, mas como assim? Esse animal tem um rosto de um homem. Né? E isso é uma demonstração de que os animais eles são racionais como os homens. E ainda o último animal que ele vê ali no versículo 7, o quarto animal tinha uma face como de um homem, e o quarto animal, esse é o terceiro, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então a águia sempre traz sempre ali a lição de que é um animal que voa para qualquer lugar, mostrando ali prestação de serviço com agilidade. Essa atitude que a igreja deve ter hoje, de ser como a águia, de levar a mensagem do Senhor com muita agilidade. Nosso trabalho hoje é pregarmos a palavra de Deus. Nosso trabalho hoje é levarmos o evangelho para aquelas pessoas que não têm. E a mensagem do evangelho é urgente para as pessoas. É muito urgente. E se é urgente a pregação do evangelho, nós precisamos agir com urgência, como a imagem que João vê de um animal como águia, porque a águia tem esse potencial de voar com agilidade, trazendo ali a mensagem. Então, queridos irmãos, irmãs, a nossa missão aqui na Terra é sermos como águia, levamos a mensagem com agilidade. A pregação do Evangelho é urgente. Os povos estão ali perecendo sem o Evangelho, estão ali morrendo sem o Evangelho. E se nós não chegarmos lá, não tem como essas pessoas presenciarem o que João está vendo, o novo céu, a nova terra. Não tem como. Então, eles têm que estar lá. Com a nossa pregação da mensagem, eles podem estar lá. Alguns, claro, rejeitarão a mensagem, porém alguns aceitarão. Então, essa é uma mensagem de encorajamento. E o versículo 8, a imagem que João está vendo aqui, versículo 8, ele diz que os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor. Eles estavam cheios de olhos por dentro e eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é um cântico. Esse é um cântico que os animais, os 24 anciãos cantam. Nós vemos os animais dando glórias a Deus. As suas asas, as asas tinham a função de voar. E aqui os animais se rendem diante daquele que é, que era e que há de vir. Quem que é essa pessoa? Aquele que é, que era e que há de vir. E o cântico dele era entoado de dia e de noite, enquanto cantavam, os anciãos ali se prostravam. Então nós vemos ali no versículo 8, o louvor, quando fala santo, santo, santo 3 vezes, é uma ênfase, para dar ênfase. Muitas das vezes, quando nós escrevemos uma coisa e queremos que essa coisa seja, as pessoas saibam que nós estamos enfatizando, às vezes nós repetimos, ou então ali nós colocamos em negrito,
ou então nós pintamos para que as pessoas vejam que nós queremos frisar aquela frase. E na Bíblia, quando nós vemos essa imagem, quando nós vemos louvor cantando ali santo, 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 3 vezes, é uma ênfase, nós vemos isso ali em Isaías também, santo, 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 para dizer que o Senhor é santo, santo, santo. Nós poderemos ficar aqui falando santo, 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 santo o dia inteiro. Essas palavras não seriam suficientes para frisar a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é santo. Ele é santo. E Ele é todo-poderoso. E a Bíblia diz que o todo-poderoso que era, ele estava antes da fundação do mundo. Ele é hoje. E que há de vir. E Ele virá. Então o Senhor Jesus sempre esteve na eternidade passada e sempre estará na eternidade presente e estará na eternidade futura. E Ele é um Deus que não tem fim. É um Deus que não tem fim. Ninguém o fez, por isso que Ele não tem um fim. Que imagem maravilhosa. E o versículo 9 diz que quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, o que vive para sempre e sempre. Versículo 10. Os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra, poder, porque Tu criaste todas as coisas, para o Teu poder elas existem e foram criadas. Quem é essa pessoa que os animais se prostram, que os 24 anciãos também se prostram e também dão glória, se não for o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra? Quem é essa pessoa? Todos se rendem aos pés de Deus. Tu criaste todas as coisas. Essa é a adoração que o João vê ali, presencia ali os anciãos, os animais se dobrando diante daquele que está no trono. E diz que os 24 anciãos lançam suas coroas diante daquele que estavam ali, que estava no trono, que é o próprio Deus. E então, finalizamos o capítulo 4 com essa imagem maravilhosa, com esses preparativos que João presencia ali. E os próximos capítulos segue mostrando o que vai acontecer. E se Deus permitir, nós veremos isso para frente. Mas a nossa mensagem termina aqui. Lembrar o nosso tema deste capítulo 4, o início da tribulação e a ira de Deus sobre os incrédulos. O que João vê ali são os preparativos, os anjos, os animais dando glória a Deus e os anciãos também dando glória a Deus, dizendo que o Senhor merece todo o poder, merece toda a honra, toda a glória, e na destruição do mundo ali será a manifestação dessa glória, a manifestação desse poder. Deus vai mostrar para os povos de que existe apenas um Deus. Deus vai mostrar de que existe apenas um Deus. Assim como Faraó presenciou de que apenas um Deus habita no céu e na terra. Faraó, ali no Egito, havia adoração de deuses. Era uma nação idólatra, uma nação politeísta, e Deus mostrou para ele de que existe apenas um Deus na terra e no céu. E é o que Deus vai mostrar para a humanidade, de que existe apenas um Deus, e esse Deus todo-poderoso, que merece a honra, que merece a glória, que merece o poder.
Hoje vemos nações fazendo competição de quem que sobressai em termos de armamento, em termos de dinheiro, qual é o país que está governando. Porém, esses países saberão que existe apenas um Deus. Apesar de que hoje eles ouvem de que existe apenas um Deus e rejeitam, mas eles saberão de que existe apenas um Deus. E esse Deus vai destruir todos aqueles que se ensoberbecem, todos aqueles que desobedecem a tua palavra, todos aqueles que rejeitam a mensagem da salvação. Que Deus nos abençoe.